Amém, boa noite. Credo, gente, você vai ficando velho. Você tem que ter muitas fontes para saber o que você escreveu, porque você vai esquecendo. E olha que eu nem estou tão velho assim, mas eu tenho uma mentalidade de velho. Eu queria que vocês abrissem comigo a palavra em 1 Reis, capítulo 1. Enquanto vocês vão abrindo em 1 Reis, capítulo 1, eu vou fazer uma oração. Concordando com a oração que o pastor fez. Senhor, eu me coloco diante da tua presença, Pai. Que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito através de mim. Me dê sabedoria e entendimento, Senhor, para falar ao teu povo. E que o seu povo ouça, Senhor, com os ouvidos que o Senhor tem gerado em nós, Papai. Um ouvido atento, Jesus, às palavras do Senhor. Que nada seja deturpado, que não venha entrar no coração nada com rixas, Pai, ou com problemas, mas que seja claro à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar falando de uma história muito conhecida, e embora ela seja conhecida, nós vamos destrinchar um pouco dela. 1 Reis está falando da morte de Davi e do novo reinado que aconteceria, que era de Salomão. E vocês vão começar a ver, eu vou ler o texto em trechos e vou explicar os trechos, tá bom? Então, vamos começar lendo o versículo 1 até o versículo 4. Quando o rei ele envelheceu, estando já indo de idade avançada, cobriram-no com cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então vamos parar aí. Primeira coisa importante aqui esse texto está falando do rei Davi. Só que esse rei Davi não é mais aquele rei que estabeleceu reinados na capital, que iam da região da Síria às cidades do estado da Cilícia, na costa sudeste da Palestina, indo até os estados Amon e Moabe, na fronteira da Transjordânia, ao leste e às fronteiras do Egito. Olha o tanto de lugar que ele conquistou. Esse aqui não era mais aquele Davi com vitalidade e virilidade. Ele era um homem que, como o texto diz, ele envelheceu. De acordo com Samuel, o livro de Samuel, Davi estava com aproximadamente 70 anos aqui. Se alguém tem 70 anos aqui, eu acredito que talvez estava mais capacitado e com mais vitalidade do que Davi. E por que eu sei que ele estava com 70 anos? Porque o texto diz que Davi assumiu o trono aos 30 anos de idade e o trono dele durou 40 anos. Então, 30 mais 70 ou 30 mais 40 é aproximadamente 70 anos. O texto diz que eles pegaram uma mulher bonita, não foi? Abisag. Para quê? Para saber se realmente o rei estava com a sua vitalidade. Porque caso você não saiba, Davi se casou com muitas mulheres. Depois que eu li, eu fiquei assustado com tanto filho que ele tinha. Falei, meu Deus, Davi era bem empolgado, né? Então eles pegaram uma mulher bonita, Abisag, trouxeram essa sunamita e colocaram do lado de Davi. Só que nada aconteceu. Isso mostrava, nesse contexto, que Davi já não tinha mais a mesma força e nada o motivava a ter alguma força, principalmente uma mulher. E agora, nós vamos para a parte 2 do texto, que é do versículo 5 em diante. É como se fosse Deus dizendo assim: enquanto isso, no reinado... Vamos para o versículo 5. Enquanto isso, ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para carrearem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntou: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão.
Adonias fez um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rié e o guarda especial de Davi não apoiaram a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas e bois gordos junto à pedra de Zeolete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem o guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Vamos parar aí. Primeira coisa importante é que quando Davi estava ali, sem forças, não tinha capacidade de exercer sua função como rei, a gente vê Adonias, que era o filho de Davi, era o primogênito que havia sobrado, porque os outros filhos de Davi primogênito tinham morrido. Absalão tentou tomar o reinado de Davi, a gente lembra, né? Ele fez um golpe de estado. E Adonias tenta a mesma coisa, só que na velhice. Um tentou enquanto o pai estava bem, e o outro tentou quando o pai estava morrendo. Né? E aí, Absalão morreu, então o próximo na primogenitura era Adonias. E a gente vê esse primogênito que diz assim, Adonias cuja mãe era Agite, ou seja, ele está dizendo assim, Adonias é o primogênito e ele é filho de Davi. Logo, eu tenho direito a ser rei. Eu tenho direito a assumir o trono. Eita, meu. Se Deus fechou o laptop é porque não é para eu ler ele. Já entendi. Então, o Senhor pega e o Senhor pega. Ó, Adonias, ele se considerava alguém capaz de exercer esse papel, de assumir a liderança. Afinal de contas, Davi não tinha falado quem assumiria o reinado. Provavelmente na cabeça de Adonias ele pensou, já que meu pai está quase morrendo, né? A pessoa que tem a capacidade para exercer tal chamado sou eu, primogênito. A Bíblia diz aí que ele tinha, no versículo 6, ele diz, Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Os comentaristas dizem que Adonias parecia Davi. Então todo mundo olhava fisicamente para Adonias e dizia, é esse? Esse vai ser o rei que vai assumir. Afinal de contas, ele é filho de Agite, ele é o primogênito, ele é bonito, ele é bem apessoado, sabe? Você olha para a aparência e fala, é aquele. Só que você começa a observar algumas características de Adonias que são erradas quando ele decide que ele reinaria. A primeira coisa é que Davi estava vivo. Davi estava vivo e ele nem perguntou para o pai se seria ele o rei. Ele simplesmente mata o pai tomando o lugar dele. Ele passa por cima da autoridade do pai e toma o lugar dele. E antes de entrar nesse outro contexto, eu vou dizer o tema da palavra. E se a responsabilidade é minha? Então eu vou traçar para vocês algumas coisas importantes sobre a atitude de Adonias. Então ele acha que ele, por ser primogênito, tinha o direito a essa posição. Ele acha que ele deve ser rei. Ele diz, eu serei o rei. E ele toma uma atitude. Não parece aqueles filhos birrentos? Eu quero. E sai do jeito dele? Ele não aceita a resposta do pai, então ele faz do jeito que ele quer. Então ele diz, eu serei rei. Mas é claro que eu sou uma pessoa importante. Mas eu não posso ser uma pessoa importante sem um cortejo. Então eu vou produzir um cortejo para mim. Então Adonias providencia, no versículo 5, uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Por quê? Porque ele queria que quando ele entrasse na cidade, todo mundo soubesse que uma pessoa importante estava entrando. Afinal de contas, eu sou importante. Todo mundo tem que saber que eu sou importante. Não basta eu saber que eu sou e que eu vou ser o rei. Todo mundo tem que saber que eu vou ser rei e que eu sou importante. Então eu vou me cortejar, para todo mundo entender quem sou eu. E Adonias
No versículo 7 diz assim: Adonias fez um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Por que Adonias fez um acordo com Joabe e com Abiatar? Eu não sei se vocês lembram, mas para testificar antes de falar, se você for em capítulo 2 de 1 Reis, no versículo 5, está dizendo a instrução de Davi para Salomão. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que ele fez com 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra. E com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Olha que interessante o posicionamento desse filho. A atitude de uma pessoa que ela não foi ensinada pelo Espírito Santo de Deus, ela acha que ela tem a capacidade de assumir uma liderança que ela tem crítica. E o melhor, ela acha pessoas que têm as mesmas feridas que ela para fazer um grupo contra aquele a quem ela discorda. Então Adonias, ele é esperto, ele vai em Joabe e faz um acordo. Olha, meu pai não te vê como comandante, mas imagino eu que ele deva ter dito isso. Mas se você me apoiar, tu vai ser meu comandante. Joabe deve ter pensado assim: nossa, Davi não gosta tanto de mim agora. Eu estou no exército militar, mas não sou comandante. Ter a minha posição de novo, que delícia, né? E aí você vê Abiatar. Abiatar era um sacerdote. O texto não fala, e olhando os textos anteriores, sobre alguma coisa que Abiatar tenha feito de errado. Mas quando você vê a palavra sacerdote, ele não era o sumo sacerdote. Talvez ele almejasse algo maior do que ser um sacerdote. E ele aceita o acordo de Adonias. Mas a pergunta é: eles não eram servos de Davi? Eles não eram servos de Davi? Mas olha o texto como ele é interessante para você ver as atitudes que Adonias tem erradas. Versículo 8. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei, Rei e o guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Gente, essa galera toda aqui eram quem apoiava Davi. E você sabe por que Adonias, ele não se importou com esses? Porque pela lei, quando você praticava a hospitalidade, que Adonias vai fazer uma festa de celebração política. Quando você trazia esses servos de Davi para a reunião, se você fizesse algo que desrespeitasse eles, ou contradissesse eles, você seria julgado por isso. E não só por isso, ele também sabia que esses aqui iriam falar coisas para ele que ele não estava a fim de ouvir. Então, no versículo 9, mais um erro de Adonias. Ele sacrifica ovelhas, bois, novilhos gordos, junto à pedra do Zeolete. Essa pedra do Zeolete se chama... Eu até estava conversando ali que eu estava tentando achar mais coisas sobre ela. Mas ela é uma pedra que ela fala... É a pedra da cobra. Olha que lugar legal, né? Que ele vai oferecer sacrifício. Para quem? Na pedra da cobra. Para quem que você vai oferecer sacrifício? Você está vendo que parece que é um rei bom, tem comportamento de um rei bom, mas tudo que ele está fazendo é um interesse próprio. Então ele começa a sacrificar essas ovelhas e seus novilhos junto à pedra do Zoelete, próximo a Enrogel. E ele convida todos os irmãos. Isso aqui é muito fantástico. Todos os irmãos de Salomão foram. Todos os outros filhos de Davi concordaram. Vamos lá celebrar o novo rei. Meu pai não falou nada, né? Então, essa é a questão, né? Vamos embora. E no seguinte ele diz: e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas
ele chamou todos os conselheiros do rei foram, mas, versículo 10 cita, não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Preste atenção que os erros de Adonias era achar que ele estava pronto para assumir uma posição. E por que ele não estava pronto? Eu não sei se você sabe, mas em Deuteronômio 17, versículo 15, Moisés já tinha dito como Israel teria liderança. Que era o Senhor quem diria quem seria o próximo sucessor. Que eles deveriam esperar o momento do Senhor revelar quem assumiria o trono. É por isso que Adonias não entendia a vontade do Senhor. Porque ele queria que fosse no tempo dele, do jeito dele. E uma pessoa que assume uma liderança e não entende que é Deus quem controla, quem assume, quem sai, não é uma pessoa digna de estar numa posição de autoridade. Adonias não tinha essa noção de que Deus já havia escolhido uma pessoa para assumir essa posição. Só que não era ele. Então, você vai entender agora uma coisa muito importante. Qual é o título da mensagem? E se a responsabilidade é minha? Voltando lá no versículo 6, volta comigo aí. Se alguém puder botar depois, se não conseguir, tudo bem. Ele diz assim: seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Olha, quem é o pai de Adonias? Responde. Quem é o pai de Adonias? Quem é o pai de Adonias? E a Bíblia diz que o seu pai, Davi, nunca o havia contrariado. Nunca perguntou por que ele agia assim. O Senhor está nos dando uma grande lição e essa é uma acusação muito grave vinda do Senhor. Deus está dizendo, as atitudes de Adonias, os erros dele, são responsabilidades de alguém que nunca contrariou seu filho, nunca perguntou por que ele age assim. Ele está dizendo que talvez, se Davi tivesse contrariado Adonias, se Davi tivesse perguntado por que ele agia assim, ele não exerceria essas atitudes. Ou talvez se exercesse, não teria essa frase colocada aqui no texto. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou falar. Eu não estou falando algo para trazer peso para vocês. Eu quero mostrar para vocês quem era Davi. Se você for comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 23, você vai ver Saul perseguindo Davi. Porque Saul sabia que Davi assumiria o reinado. E olha o que acontece quando Saul persegue Davi. Ele entra numa caverna para fazer suas necessidades. Vocês leram essa história? Davi está dentro da caverna e olha o que Davi diz. Versículo 4. Ele diz, e lhe disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu-se bater no coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Então ele disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Por uma segunda vez, Davi foi assolado pela perseguição de Saul, aquele que ele assumiria o trono. E Abisai entra dentro da tenda de Saul, e o sono que Saul tinha foi o Senhor quem deu. E olha o que Abisai disse para Davi no versículo 8 do capítulo 26 de 1 Samuel. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Ela está agora falando assim, deixa que eu mato ele se você não tem coragem. Ela diz assim, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá.
Esse era Davi. Um excelente líder. Um exímio líder. Tinha um povo que o respeitava e ele impunha respeito com suas atitudes. Mas ele negligenciou ser pai. Ele abdicou no tempo que o Senhor permitiu que ele tivesse filhos, de estar presente na correção que deveria. Quantas guerras vocês, pais, e eu não estou falando de mães, vão lá para fora trabalhar, trazem o sustento para casa e dão casa, comida, estrutura para os seus filhos, mas não dão paternidade, não dão discipulado nem ensino. Quantos de nós, pais e mães, mas no caso aqui é a paternidade, Deus disse para mim, não fale das mães, fale dos pais. Eu até me emocionei quando ela falou o testemunho dele. Porque se eu sou um pai, que sou muito bom chefe, mas eu não sou um bom pai, eu estou perdendo as vidas mais importantes que o Senhor botou na minha mão. Eu tenho medo de confrontar o pecado do meu filho para que ele não fique desgostoso, mas eu vou ter maior desgosto é quando ele crescer. Que as suas palavras não serão ouvidas e o seu conselho será ignorado. Então, esse Davi, que foi escolhido pelo profeta Samuel, e quando Samuel chega na casa de Jessé, ele não queria ir. Você sabe por que Samuel não queria ir lá ver Jessé para escolher Davi? Porque ele não queria ir contra Saul. Ele sabia que Saul era ungido do Senhor. Mas há tempo de liderar e há tempo de passar a liderança. Você não vai ser líder para o resto da sua vida. Você vai ser pai para o resto da sua vida. Vai acabar essa paternidade, viu? Vai acabar. E quando quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que Deus antes repreende Samuel, fala, olha, não tenha no seu coração remorso de fazer o que eu te mandei. Vá lá e avise ele que está na hora. Quando ele chega lá, Jessé traz todos os filhos, menos Davi. Porque ele não era o primogênito. Porque ele não era alguém que alguém observaria e diria para ele que ele teria essa capacidade. É claro, ele é novinho, né? Que ele não tem experiência. Só que Davi estava sofrendo experiências pelo Senhor que ninguém sabia. Tinha matado o leão, tinha matado o urso. O que era um gigante para quem tem experiências com Deus fantástica no íntimo, né? E eu fiquei pensando, o Senhor falou assim, imagina como esse pai não tratava Davi. Ele não exerceu a paternidade dele, talvez porque ele não tivesse um pai. Porque um pai se anulou. E ele acaba se anulando por não saber o que fazer. Mas olha aqui, Davi era um bom pai. Só o fato dele ser um bom líder já demonstra que ele era um bom pai. Ele só precisava exercer a função dele. Ele só precisava fazer o que ele deveria fazer. E no texto, você vai ver uma atitude interessante agora. Do versículo 11 em diante vai começar dizendo assim. Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão, você ainda não sabe que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei? Sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? 12. Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei, ó rei, meu senhor, não juraste a tua serva, prometendo, por estar certa de que teu filho Salomão me sucederá como rei? E se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? E enquanto você estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Betseba foi até o quarto do rei. E eu vou parar aqui. Sei embora. Essa parte aqui é muito importante. Natã era da família? Não, Natã não era da família. Esse Natã aí é da família, mas esse Natã não era. Alguns entenderam a piada. Natã, ele pergunta para quem? Para Salomão que assumiu o reino? Não. Ele pergunta para quem? Para Agite? Agite, a mãe de Adonias? Também não, porque ele sabe que Agite, por ser mãe, naquele momento, ela provavelmente não iria ouvir o que ele ia falar.
Então ele vai para Betseba. Natã, com muita sabedoria, ele vai para Betseba. E ele chega para Betseba e fala: você não está sabendo da notícia de que o filho de Agite se tornou rei sem que o nosso Senhor ficasse sabendo? Olha que discípulo fantástico. Olha que homem de Deus. Ele poderia no coração dele pensar: nossa, como Davi é um líder ingrato, eu sou um conselheiro dele e ele nem me avisa que vai botar Adonias. Vou me juntar com Adonias. Não, ele vai na pessoa resolver o problema. É claro que para ele entrar na presença do rei, ele tinha que ter um motivo. Mas ele organiza as coisas de uma forma que não exponha o reinado de Davi, muito menos a ausência de paternidade que ele teve. Então ele chega e fala isso para ela: agora vou lhe dar um conselho, olha que lindo. Ele poderia chegar falando: nossa, como Davi permitiu uma coisa dessa? Ele tinha dito que Salomão assumiria o reinado e você permite que seja Adonias? Porque quando você não é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e você vai tirar satisfação com as pessoas sobre coisas que você não interpretou direito, a nossa tendência é chegar acusando e trazendo o passado. Não é verdade? Mas um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe como usar as palavras. Ele pergunta ao Senhor como chegar até a pessoa para resolver o problema. Natã, ele não saiu ali no meio da rua falando o quanto Davi era um péssimo rei, ou julgando sobre ele o fato. Ele foi até Davi para tratar a questão. E você vai ver. Então ele fala: eu vou dar um conselho para salvar a sua vida e a vida do seu filho. Porque o interesse de Natã era de Israel. Se Adonias assumisse o poder, ele matava Salomão, Betseba, todos os conselheiros, e ele traria juízo. Juízo sobre o povo de Deus. Então, no versículo 3 ele fala: vá perguntar ao rei. Ó rei, meu senhor. Olha como ele fala que ela tem que falar. Ó rei, meu senhor. Não juraste a tua serva, ou seja, não foi você que disse, não foi você que falou que o teu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará ao trono? Então, ele fala que assim que ela estiver falando, ele vai entrar para testificar o ocorrido. Um servo de Deus, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele quer resolver questões de mal entendido, de às vezes uma liderança que não corrigiu os seus filhos, ou às vezes de um pai que não corrigiu os seus filhos, a gente chega com amor. Não dá para voltar atrás e consertar o que Davi fez, mas dá para agora chegar com amor, aos poucos, permitindo que o Espírito Santo de Deus convença essa pessoa do que está errado. Então, a Bíblia diz que Betseba faz algo. Versículo 15. Betseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde Sunamita Abisag cuidava dele. Betseba se ajoelhou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E ele disse: o que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo não juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, que seu filho Salomão sucederá como rei e se assentará no trono? Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Olha ela não jogando a culpa nele. Não julgando que ele não sabia, ele sabia do que estava acontecendo. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e a Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os teus olhos, os olhos de todo Israel estão sobre você, para saber da sua parte qual será. Quem sucederá ao reinado? Meu senhor no seu trono. Do outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, e eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Uma coisa interessante que o Senhor falou comigo, é muito difícil de ouvir isso também, foi que quando Betseba entra na presença do rei, ela respeita a autoridade dele como pai. Mulheres, vocês têm respeitado a autoridade dos seus maridos? Vocês têm respeitado e não tentado tomar o lugar dele como pai? Porque é muito fácil falar: deixa o marido tomar uma posição, quando você vai lá e toma a posição por ele.
É muito fácil falar que o seu marido não está assumindo um lugar porque você assumiu. Deixe a função sem pai, mas não assuma o que não é sua posição. Você vai se sobrecarregar, você vai adoecer e haverá faltas. Então, olha que lindo, ela diz: meu Senhor. Uma mulher que não tem diálogo com seu marido não consegue consertar seus filhos. Um marido que não tem diálogo com a sua mulher não consegue consertar a casa. Talvez você está pensando em ter filhos, ajuste o seu diálogo com o seu cônjuge. E se você teve e não ajustou, talvez esse seja o princípio para desenvolver filhos saudáveis. Então ela fala: meu Senhor, tu mesmo juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus. O seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Ela está dizendo assim: meu Senhor, olha o respeito. Não é chegar, olha só, você não está sendo pai não. Você é um covarde. Eu estou aqui assumindo a responsabilidade que você não assume. É assim que ela fez? Olha que mulher fantástica, o filho nem era dela. Mas ela respeitava o marido dela. Então ela respeita a autoridade do marido dela. E ela fala: mas agora Adonias se tornou rei. Meu rei, o Senhor. E ela não acusa o marido. Ela diz: mas você não sabia. Você não sabia do que estava acontecendo. Ela não está culpando ele por nada. Pelo contrário, ela está apenas apresentando os fatos. E aí ela consegue, no versículo 19 ela diz: e ele sacrificou bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar, Joabe, todo mundo do exército, mas não convidou Salomão. Aí ela vai e fala assim: então, como agora eu falei manso, como agora eu respeitei sua autoridade, como agora eu entendi que você é o pai dele e não sou eu a pessoa a assumir essa função. Ó meu rei, os olhos de todos Israel estão sobre ti para saber qual é da sua parte, o que vai acontecer? Versículo 20. Meu Senhor no trono. Aí ele diz assim, no 21. De outro modo, tão logo, ó rei, meu Senhor, descanse com os seus antepassados. E eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela está dizendo: olha, se você não tomar uma atitude para dizer o que vai acontecer, eu vou morrer, meu filho vai morrer, você vai perder mais um filho de todos que você já perdeu porque você não se posicionou. E não só a gente vai morrer, mas a nação de Israel vai morrer. Olha a ausência de uma paternidade, o que faz? Olha a ausência de um posicionamento por preguiça. Olha a sobrecarga de uma mulher que muitas vezes tem que tomar o papel de um homem que não deveria, porque os homens não tomam o papel que deveriam. Então, no versículo 22, ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natan chegou. Assim que informaram que o profeta Natan havia chegado, ele entrou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. Gente, isso aqui é muito bonito. Porque quando Saul estava na sua loucura, porque ele era um líder ungido de Deus que ficou doido, dá para perceber no texto. Davi podia tomar o trono para assumir o reinado que ele sabia que era dele. Mas ele disse: não, eu não vou tomar na hora que Deus não mandou. Eu não vou ferir ninguém porque ele está me ferindo. Eu vou ser manso e vou ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, entregar minha justiça para Deus, porque é Deus que vai falar e vai fazer a justiça dele. E é interessante que quando Davi corta o tecido da roupa de Saul e ele sai, ele fala: meu Senhor, meu Senhor. Oh meu Deus, gente, isso é muito sério. Ele fala: meu Senhor, eu não tenho nada contra ti. Por que o Senhor está me perseguindo? Meu Deus, que espírito ensinável. E Natan aprendeu isso aqui com Davi, viu? Natan é um filho de Davi, ele é um filho na fé de Davi. É um filho na fé. Aí Natan se prostra diante do rei. Ele não chega diante do rei falando: você foi um líder irresponsável, cuidou de todos na nação, menos dos seus filhos, e são eles que vão ser a desgraça de Israel.
Porque o comando do reino de Israel era do Senhor. Então não interessa se Adonias se levantasse contra Davi. Ele não estava se levantando contra Davi. Ele estava se levantando contra a autoridade do Senhor Deus. Você entende? Então, o Natan lhe pergunta: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederá como rei e que ele se assentaria ao trono? Ele está fazendo uma pergunta. Você respeita a autoridade do pai? Você respeita a autoridade do líder, do seu chefe? Não interessa quem seja. Você respeita. Então ele fala, 25. Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército, o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo, com ele celebrando, viva o rei Adonias. Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo. Nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, nem a Joiada, e nem o teu servo Salomão. Aí olha esse final. Seria isso algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem? Que sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Ele não falou assim: você foi o meu líder. E você agiu de maneira proposital. Você foi intencional em classificar Adonias como rei. E me traiu e eu fui o teu servo, eu andei com você. Ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Lucas falou uma coisa para mim esses dias, que eu estava até comentando com algumas psicólogas. Eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu não sei ensinar meus filhos, eu sou braba. Eu quero dar, desculpa o termo, um chute em todo mundo. Toda hora que faz coisa errada várias vezes, eu fico nervosa. Não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Meu espírito é agitado. O que eu faço? Deus falou: confessa que você é falha, fala que você está aprendendo e que eles também estão aprendendo, vocês vão aprender junto. É isso. É isso. Eu fiz isso. Então, desde esse dia, o Senhor tem feito grandes coisas lá em casa. E eu tenho ouvido os meus filhos, muitas vezes. E meu filho Lucas chegou para mim e disse assim: mãe, eu posso te fazer uma correção, se a senhora me permitir, se for uma correção? Ele falou desse jeito. Eu falei: pode, filho. Fiquei rindo, né? Tipo, tentando me corrigir, né? Na minha cabeça ele vai falar uma besteira. Ele disse assim: quando eu fizer uma coisa errada, não diga assim: você fez isso porque estava com raiva. Porque quando a senhora fala isso, a senhora já parou para pensar que na minha cabeça não pode ter nada? E que no meu coração não tem nada? Porque às vezes quando você fala que eu estava com raiva, aquele sentimento ruim entra na minha cabeça e eu até acredito que eu tinha esse sentimento. É exatamente isso que esse profeta Natan fez, que Betseba fez. Eles não julgaram a intenção do coração de Davi. Eles não colocaram um peso sobre o que eles achavam. Eles foram perguntar o que o Senhor falou no versículo 6. Seu pai nunca o contrariou, nunca lhe perguntaram: por que você age assim? Então eles foram lá conversar com Davi e foram perguntar: você fez isso? Você fez isso? Foi você que fez isso? Eu estou entendendo certo que é você que fez isso? É assim que a gente conversa, gente. Então o Senhor começa a falar aqui, versículo 26. Mas ele não convidou a mim, nem que sou teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem a Benaia, nem filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Seria isso algo, olha isso, seria isso algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia o rei, meu senhor? Ele está perguntando: é isso mesmo que aconteceu? Ele não está falando: eu tenho certeza que Davi fez isso. Ele está perguntando exatamente o que poderia ter passado pela cabeça dele. Que Davi teria feito isso de forma intencional. Então deixa eu perguntar para ele se foi isso. Olha que maturidade no reino de Deus. E então, o versículo 28 começa: o rei Davi ordenou: chamem Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, a qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei perante o Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono, no meu lugar. Então Betseba se prostrou
com o rosto em terra, e se ajoelhou diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Preste atenção. Eu preciso falar isso. Quando uma pessoa diz que você tem um defeito, você pode achar até que é rixa ou complô. Quando duas pessoas, quando vem uma segunda pessoa dizer que você tem esse mesmo defeito, você pode até achar que tem algum problema e estão te perseguindo. Se 3 pessoas falam que você tem esse defeito, aceita. Conserta. Às vezes, Deus traz pessoas para falar dos defeitos do seu filho. Isso já aconteceu comigo na escola do Lucas. E eu sabia quem meu filho era. E eu concordei com a professora. Lulu, ele tinha muita agitação. O pessoal fala, tem TDAH, tem não sei o quê. Às vezes até eu acreditava nas verdades que o povo disse. E ele ficava agitado. E eu falei, Senhor, o que meu filho tem? Ele tem TDAH, ele tem que tomar alguma coisa. Deus disse assim para mim, não, ele só precisa de disciplina. Ele só precisa saber que na hora de comer ele tem que sentar. Ele precisa saber que na hora de estudar ele tem que sentar. Ele precisa saber que na hora de sentar na mesa ele tem que sentar com a família e conversar com os pais. Ele precisa saber que tem hora para assistir TV. Ele precisa saber que tem hora de deitar. Ele precisa saber que tem hora de ir para a igreja. É só isso. Vai te dar trabalho porque ele não quer fazer isso. Está tudo bem, ele é uma criança. E quando eu fui para a escola da minha professora, Deus já estava falando comigo isso. Eu sentei lá, ela falou, Camila, eu preciso ter uma conversa séria com você. Eu falei, tá, eu já sei, professora, o que é. Aí ela falou, já? Eu falei, já. Lucas, ele não fica quieto na cadeira, né, professora? Ele fica assim, lendo, né? Eu falei, ele também tem dificuldade de prestar atenção, né, professora? Ela tem. Eu falei, aham. E comecei a falar tudo que ele tinha dificuldade. Ela olhou pra mim e falou, como é que você sabe disso? Eu falei, porque Deus me falou e eu fico observando meu filho. Mas eu disse pra ela, fique tranquila. Lucas vai melhorar. Eu estou cuidando disso em casa. Então, todos os dias, nós morávamos num apartamento que não tinha mesa. Nós mudamos para um apartamento aqui. E eu comecei a orar ao Senhor pedindo uma mesa. Só que a gente estava com tanto gasto que o Léo falou assim, não, a gente nem vai morar aqui muito tempo, a gente vai mudar para o nosso mesmo. Porque a gente mora de aluguel. A gente vendeu o nosso. E aí eu falei, mas Senhor, eu preciso de uma mesa para consertar o Lucas, eu preciso de uma mesa. Ele não pode comer no sofá. E aí eu fui falando, Senhor, eu preciso de uma mesa e tal. A gente fez uma campanha das guerreiras. Primeiro guerreiras que teve. Eu pedi tanta coisa para Deus e adivinha o que Deus me deu? Uma mesa. E a pessoa depositou a conta no meu marido e disse, Deus disse que era para eu dar esse valor para Camila comprar uma mesa. E eu olhei para aquele negócio e falei assim, meu Deus, eu passei um ano pedindo uma bendita de uma mesa. Agora que eu não quero nem saber, o Senhor me dá uma mesa. E eu comecei a sentar meu filho. Ele não queria sentar, eu dizia, senta. Você estuda assim. Ele botava a cabeça na mesa e dizia, oh. E eu, é assim mesmo, dá com a preguiça é um monstro, aguda em você, parece um parasita, você tem que jogar ela pro lado, que todo mundo tem. Então, gente, falta disciplina. O que o Senhor mandou eu dizer é que a nação tem perecido, não porque o seu filho é ruim, não porque você é um pai ruim, mas é porque do jeito que nós somos ensinados, nós ensinamos. Cada pai ensina uma versão melhorada do que ele aprendeu. Ele tenta tirar o máximo de erros para ensinar. Tá tudo bem, mas ainda dá tempo de você contrariar o seu filho. De dizer para ele que essa atitude não tá boa, de dizer para ele que esse comportamento não tá legal, de dizer para ele que isso não foi legal. De você falar para ele, você vai ficar sem isso, porque você precisa aprender o castigo do seu erro. Você precisa sofrer as consequências. Não livre filhos de consequências. Porque você está criando Adonias. Vocês estão criando Adonias. O Senhor falou isso comigo. Essa palavra Deus falou comigo há muito tempo. Olha o que acontece quando você não corrige o seu filho no tempo certo. Betseba se prostra diante do Senhor. Então olha o que Davi fala no 32. O rei Davi ordenou, chamem os sacerdotes Sadoc, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu, levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-o a Giom. Ali os sacerdotes Sadoc e o profeta Natã o ungiram rei de Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem, viva o rei Salomão. Aí eu vou dar uma pulada porque não vai dar tempo.
Adonias estava lá fazendo a festa, aquele filho que não foi corrigido, que não foi ensinado pelo pai. Mas o coração de Adonias já não era tão bom, dá para perceber pela história. E no versículo 42, chega Jonatas. Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. E então Jonatas diz: de modo nenhum. Respondeu Jonatas a Adonias: Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei Salomão. Olha a resposta de Jonatas. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu o rei Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, peletitas, e eles fizeram o fizeram montar na mula do rei. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Gion. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu e que o seu reinado seja mais glorioso que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, se agarrou nas pontas do altar. Eita, esse era o líder que ia cuidar de Israel, hein? Formoso, bonito, cheio de autoridade para assumir nas costas do pai. Mas quando o pai se posicionou, ele virou um covarde. Ele vira um covarde. Porque todo filho que não reconhece a autoridade de um pai, mas quando o pai se impõe, ele junta as pernas e ele estremece. Meu pai, meu Deus do céu, o pessoal acha que meu pai é mansinho, né? Não. Esses dias eu fui conversar com ele um negócio. Falei: pai, é porque eu acho que o senhor tinha que fazer ele primeiro. Eu sou seu pai, você tem que falar direito comigo. Falei: beleza, entendi. Não, seu posicionamento está certo, mas olha a forma como você fala me acusando. Exatamente isso aqui. Ele: filha, para eu te ouvir, você tem que entender que eu sou seu pai. Eu falei: eu sei, pai. Então tá bom. Aí eu voltei para casa caladinha, muda eu fiquei. Fui conversar com ele outro dia de novo e falei: oi, pai, toda mansinha. E aí, você tá bom? Você tá bom? E tem uma coisa muito interessante, antes de finalizar aqui, porque não vai dar tempo. Vocês conhecem um ditado chamado diálogo relacional? Diálogo... Isso aqui é muito importante. Não. Digital corporal? Psicólogos conhecem digital corporal. O que é digital corporal? E por que Natã ele vai até o trono de Davi? Por que Betseba vai até o trono de Davi? Digital corporal é o seguinte: eu sou profissional da saúde. Quando eu estou no consultório, eu sou uma pessoa mais séria. Eu presto atenção em você. Eu consigo ouvir o que você vai dizer. Então, é um ambiente preparado para te receber. Se você me aborda na rua e me pede uma consulta, eu vou conseguir te dar assistência? Primeiro que se eu estiver com os meus filhos, isso já aconteceu. Uma vez eu estava com os meus filhos rodando e a pessoa assim: eu queria uma consulta. E eu bem assim: aham. Digital corporal é porque as pessoas, dependendo de onde elas estão, elas ativam aquele modo de atenção. Se eu estou em casa, minha atenção é para os filhos. Se eu estou no trabalho, minha atenção é para o trabalho. Aí eu venho fora do meu horário de trabalho e chego para o meu pai, fora do horário de trabalho, e falo: pai, eu queria te falar coisa da igreja. Ele vai ficar indignado. E eu não entendia isso, minha mãe fala isso para mim também. Por quê? Porque casa é descanso, não é trabalho. Quer falar comigo? Vem para o gabinete. Quer falar comigo? Você quer falar com seu pai? Fala no momento em que ele está disponível para você. Não que ele está conversando com a pessoa. Não na hora que ele está agitado, resolvendo outras coisas. E é difícil entender a digital corporal, mas quando essa profissional falou comigo, eu falei: nossa, nunca tinha pensado nisso. Isso é uma grande verdade. As pessoas, elas têm digitais corporais. Se a gente pega pessoas ou pais para abordar coisas que, fora do contexto em que ele vai entender o que você vai falar, ele não vai entender. A mesma coisa é com qualquer outra pessoa, até com as mães.
Então aprenda a saber o momento certo de resolver conflitos e problemas. Com seus pais, é no momento na sua casa que seu pai está de boa. Não que ele está assistindo TV, mas que ele não está fazendo nada. Sem ser algo que ele está descansando. Com a sua mãe, a mesma coisa. Resolva assuntos necessários nos momentos necessários. Porque senão a pessoa reage de uma forma diferente. Não por uma questão intencional, mas por causa dessa digital corporal. Ela está preparada para descansar. Ela liga o modo de descanso. Aí chega o irmão e fala, então, você pode orar por mim? Na frustração, não é que a pessoa não quer orar por você. É porque ela passou o dia trabalhando e desligou o modo. Quando ela sai, ela tem que ativar o modo de novo. Opa, vamos, claro, eu vou orar por você. Vamos voltar, ainda estou na porta. Então, quando a gente vê a história de Adonias, ele fica com medo de Salomão e é interessante, Salomão poupa a vida de Adonias. Mas Salomão fala, então no 51, informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado nas portas do altar. Ele disse, que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Olha só a covardia de Adonias. Salomão respondeu, se ele se mostrar confiável, não cairá um fio da cabeça dele. Mas se ele se descobrir se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Resultado. A bem da verdade é que Adonias morre depois e quem é responsável pela morte dele é ele mesmo, né? Mas quem faz isso é Salomão. Por quê? Porque Adonias, depois de ser corrigido, ele não aceita. E aí, ele chega na petulância para Betseba e diz bem assim, você tem que me dar Abisag. Lembra de Abisag? A mulher que aqueceu Davi? Porque esse trono era meu. Estou usando as minhas palavras, para vocês entenderem. Então, fala lá com Salomão para ele me dar Abisag. Porque ela é meu direito. Betseba, que é uma mãe, fica com dó de Adonias. É a dó aí, ó. A dó, o que causa? A dó gera a morte. Diz assim, a dó gera morte. Foi lá falar com Salomão. Então, Salomão, Adonias chegou para mim e disse que queria Abisag. Salomão, o quê? Vai morrer. Porque um pai tem que ter palavra. E se o pai não tem palavra, outra pessoa que não é o pai vai ter palavra e vai corrigir o seu filho. Só que o resultado pode ser a morte. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe. O corpo de um jovem no chão e uma senhora gritando na rua. Eu ensinei. Eu quero que vocês ouçam isso. Se eu não me engano, era o 7º filho que ela perdia. Ela disse, hoje eu estava na minha casa e disse, ei, o Senhor está te dizendo, cuidado com as amizades que você tem. Porque você pode levar à morte. Ela disse que o filho saiu de casa e à noite ela o encontrou no chão morto. A ausência de pai ou a ausência de mãe? Irmãos, essa palavra é muito dura. Talvez você não conseguiu exercer sua paternidade. Deus está dizendo, ainda dá tempo. Mas ele casou, ainda dá tempo. Mas ele tem a vida dele. E quando ele não conserta, Camila, você dá o conselho e a pessoa não conserta. Faça igual Davi. O Senhor é responsável por ele. O Senhor o corrigirá. A Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. Para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. E ensinar o caminho é fazer o que eu tenho feito com muito gosto e desgosto. Todos os dias ler a palavra para eles e explicar como se fosse um bebê. Se você perguntar essa história de Adonias, Samuel e Lucas sabem. Samuel ainda me fez uma pergunta. Mamãe, por que Davi, que era um homem de Deus, não foi um bom pai? Falei, pois é. Porque se você não assume a posição de pai, você assume a posição de líder, se você assume uma posição de um exército, se você é bom no seu trabalho, mas você não é bom em casa, você perdeu a maior guerra do mundo. Você perdeu as coisas mais preciosas da sua vida, que são seus filhos. Eu queria que todos nós pais, todos levantassem. Eu sei que essa palavra é muito dura, mas ela foi muito dura para mim, porque eu também não quero corrigir meus filhos às vezes. Eu não quero ter o desprazer de ver ele chorar por algo que ele fez errado.
mas é no meu desprazer que ele cresce. A Bíblia diz que o Senhor disciplina quem ele ama, como ele disse para Laodiceia. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Foi isso que o Senhor disse para Laodiceia. Nós fomos ensinados que disciplina não é bom, que correção não é bom. Mas o Senhor está dizendo, igreja, aprenda a amar a correção. Aprenda a ensinar seus filhos a gostarem de ser corrigidos. Porque a correção traz cura. A correção traz cura. A correção traz cura, irmãos. Fecha seus olhos, que eu vou fazer uma oração. Se você sabe que você negligenciou correções, não tem problema. O Senhor não veio para te julgar. O Senhor não veio para trazer peso sobre você. Você não sabia, você não entendia. Mas o Senhor está dizendo, agora que você sabe, faça o que você tem que fazer. Quando o seu filho chegar perto de você, ensine ele a respeitar a autoridade de você como pai, a respeitar a sua esposa como mãe, a respeitar a sua casa. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, nessa noite. Nós te pedimos desculpa, Senhor, porque por não querermos ser curados nas nossas feridas, nossos filhos refletem as nossas feridas. Por não sermos curados, Senhor, em enfermidades da alma, nossos filhos refletem enfermidades da alma. Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós não olhamos a disciplina com amor, Pai. Porque nós não olhamos a disciplina com amor. Senhor, nos perdoa, Pai. O Senhor nos perdoa porque somos pais negligentes, porque muitas vezes não corrigimos nossos filhos sabendo que eles estão fazendo coisas erradas, Senhor. Sabendo que isso está gerando uma consequência pesada nas suas vidas, Senhor. Meu Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Por não entendermos, Senhor, a direção do Senhor. Por não entendermos o propósito do Senhor, Pai. Pais, ainda há a possibilidade de salvar seu filho, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o próprio Deus. Coisas que eu aprendi hoje, eu não fui ensinada só para minha mãe e tudo, nem pelo meu pai, mas quem me ensinou foi o Espírito Santo de Deus, através da leitura da palavra. E colocando em confronto a minha alma, porque eu tenho uma alma ruim. Mas o Espírito Santo de Deus é bom. É o Espírito que habita em você que é bom, que está te dizendo, não saia daqui se condenando, eu cuido dos seus filhos. Eu não vim trazer pesar, eu vim te ensinar para você ensinar. Aproveita os seus netos, aproveita os seus filhos. Se eles não fazem culto em casa, faça você. É como o pastor Silvio faz, ele chama os filhos para fazer o culto da casa dele, porque os filhos não fazem. Faça você. O Senhor está nos convidando, pais, a assumir a responsabilidade da nossa maternidade, da nossa paternidade. Eu queria ler um texto aqui para vocês antes de finalizar. Esse texto falou muito comigo. Eu estava lendo sobre os jovens. Eu pedi uma palavra para os jovens. Eu falei, Senhor, os jovens têm muitas coisas. Eu não vou conseguir resolver esses problemas, são tantos. Socorro, ainda mais os meus filhos. Né? Deus não me deu um filho que eu pedi, me deu 50, agora eu entendi. Porque aí o Senhor... Gente, eu não estou conseguindo achar, me perdi. Mas o Senhor falou comigo em Jó. Ele faz, o amigo de Jó, ele fala coisas para Jó que só um amigo de Deus falaria. Ele diz assim, para quem que você vai falar da sua causa? Para quem que você vai pedir ajuda? Para quem é que você vai clamar? Mas ele, no meio do texto, ele diz, quanto a mim, eu buscaria o Senhor e apresentaria a Ele a minha causa. E ele começa a falar da grandiosidade de Deus, porque Ele é poderoso, Ele faz grandes coisas. Mas ele diz uma coisa que me chama muita atenção, ele diz, Deus fere, mas Deus cura. Deus abre a ferida, mas Ele ata a ferida. Pode ler em Jó capítulo 5 e no final ele diz, bem-aventurados são os que são disciplinados pelo Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês.